Lula, com 48% das intenções de voto, gera a única certeza da eleição. Todas as análises que vocês verão no ano de 2022 já podem colocar uma certeza nesta eleição. Quer saber qual certeza é essa? Primeiro se inscreve no canal, dê o seu like aí embaixo e vamos contar uma historinha aqui para depois sabermos que certeza é essa e qual é a guinada dessa certeza para as eleições de 2022. Bom, como vocês já sabem, a última referência que temos é a pesquisa Datafolha de dezembro de 2021. É claro que teve pesquisa esse mês, teve da Genial, teve da IPESP, mas por que eu não vou levar tão a sério essas pesquisas? Porque os números são quase os mesmos. Portanto, é bom levarmos em conta a última pesquisa mais relevante do país, que é a Datafolha, a única que aparece em todos os meios de comunicação e que tem uma metodologia nada duvidosa. Pelo contrário, é uma metodologia que bate com o sentimento do eleitorado. E uma coisa temos que explicar aqui. Toda pesquisa eleitoral tem dois cenários, o cenário espontâneo e estimulado. O espontâneo funciona da seguinte maneira: o cara te pergunta e você responde espontaneamente. O que você sentir é o que você vai responder. Por exemplo, o que você vai fazer nas eleições de 2022? A grande maioria não sabe o que vai fazer ou já tem algum candidato, mas a imensa maioria em números não sabe o que vai fazer. Já o cenário estimulado, você estimula o entrevistado a escolher um candidato. Então, dessa lista aqui, você escolhe algum. E então as pessoas estão indo ou no Lula ou no Bolsonaro e uma minoria está focando em outras alternativas porque sabem que essas alternativas são candidatas à presidência da República. Portanto, você tem essa diferença. E qual é o cenário que vai para a mídia? O cenário estimulado, o cenário induzido. Só que o X da questão é que mesmo que o cenário estimulado ainda não seja o resultado oficial das eleições, ele tem um significado. Ele gera uma pré-tendência. Você já pode levar em conta que o fato da pessoa estar escolhendo aquela opção gera uma tendência. E o que os 48% de votos no Lula representa hoje? Qual é a única certeza que temos na eleição de 2022 quando vemos que o Lula tem 48% dos votos? E lembrando que esses 48% em votos válidos se tornam 53%. Ou seja, o Lula está ganhando no primeiro turno. JV, qual que é a diferença de votos válidos e votos totais? Os votos totais conta tudo. A galera que está indecisa, a galera que vota em branco e a galera que escolhe alguém. Os votos válidos são apenas aqueles eleitores que escolheram alguém. Portanto, é a soma de porcentagem de eleitores que escolheram candidatos. Brancos e nulos são descartados e indecisos também. E nesse ponto, o Lula está ganhando no primeiro turno com 53% dos votos válidos. E é essa porcentagem que é calculada pelo TSE para decretar o resultado das eleições. E ver o Lula ganhar no primeiro turno na virada de 2021 para 2022 significa uma coisa: essa pré-tendência é de que Bolsonaro já perdeu as eleições, porque a maioria do Brasil está votando contra ele. Quem vota em Lula hoje não quer Bolsonaro mais. Quem vota em Lula hoje rejeita o Bolsonaro. E a maioria do Brasil, em votos válidos, já rejeita o Bolsonaro na presidência da República. Portanto, essa é a única certeza da eleição. O Bolsonaro será derrotado. Resta saber como que ele vai ser derrotado. Eu já dou meu palpite. Primeiro turno. Vai ser no primeiro turno. E assim, galera, é claro que o Lula não vai ganhar no primeiro turno. Não vai ganhar porque todas as eleições, nós temos 8 eleições presidenciais desde 89 para comprovar que desde 89 para cá o cenário de janeiro não é o mesmo de outubro. Tô deixando bem claro isso, eu vou repetir isso para vocês igual a professora repete as sílabas, as palavras lá no primário para vocês entenderem, até aprender a ler. Porque é isso que a gente tem que levar em conta aqui. As trajetórias vão mudar. É muito raro não mudar. É muito raro isso não acontecer. E uma delas, principalmente, é essa diferença de 32% para 48%, já que na espontânea, como vocês estão vendo aí, o Lula tá com 32%. E esse é o eleitor real do Lula. Esse é o cara que espontaneamente é perguntado em quem vai votar e ele responde que vai no Lula, seja por fanatismo ou seja por questão ideológica, porque o Lula é a figura mais forte do campo progressista. Então, uma pessoa que vota no Lula hoje com convicção existe, porque é a única pessoa que representa as pautas progressistas no pleito. Tudo bem, tem o Ciro Gomes, é verdade, e na minha opinião é mais inteligente votar no Ciro se você é de esquerda, mas essas pessoas não têm culpa se o histórico do Ciro é um histórico truculento, com processos de danos morais, mas ainda assim eu acho o Ciro melhor que o Lula, até porque ele é mais preparado politicamente
E é um cara, assim, que tem um projeto em livro, inclusive eu comprei esse livro e vale a pena ler. Vale a pena porque a gente tem que entender tudo que envolve a política, não é apenas aquilo que a gente tem preferência. E aí, quando você olha o cenário estimulado, tem 48%, ou seja, essa diferença de 32% para 48% são eleitores que estão indecisos no cenário espontâneo, mas na estimulada optam pelo Lula porque rejeitam o Bolsonaro. Mas não é um voto convicto, não é um voto certeza no Lula. E aí vem a pergunta que talvez não seja nem a mais importante do vídeo, mas a mais importante do ano. O que esse eleitor que está indeciso na espontânea, mas na estimulada vota por impulso no Lula, vai fazer no dia 2 de outubro de 2022. Na minha cabeça, até para fazer jus aos vídeos que eu postei na semana passada, eles vão votar no Sérgio Moro. Ele só precisa se comunicar bem com esse eleitorado que vota no Lula por rejeição ao Bolsonaro. Mas não é um eleitorado lulista, é um eleitorado alternativo. É um eleitorado que vai fazer questão de escolher alguma opção melhor se aparecer. E essa opção melhor pode ser muito bem o Sérgio Moro se ele fizer o projeto dele e melhorar a comunicação dele. Com projeto e comunicação, o Moro consegue conquistar esse eleitorado e ultrapassar o Bolsonaro a longo prazo para chegar no segundo turno. Porém, entretanto, todavia, apareceu um comentário no meu vídeo anterior da parte 2, que inclusive vai aparecer no finalzinho aí para vocês assistirem, e esse comentário vale a pena vocês lerem também, porque muitos comentários eu leio e devem ser levados a sério, inclusive aqueles que me contrariam. O cara começou falando assim: você viajou na maionese. Só que depois ele fez um raciocínio que é parecido com o meu. Para ele, o Lula vai ficar entre 35% e 40% e o Bolsonaro não passa dos 22%. Ou seja, a sobra de porcentagem que tem no eleitorado vai turbinar as candidaturas menores para chegar no segundo turno e ultrapassar o Bolsonaro, já que matematicamente ou o Lula ganha no primeiro turno ou vamos ter um segundo turno com a presença de uma candidatura que vai crescer contra o Lula. E ele disse que ou o Ciro ou o Moro podem chegar no segundo turno. Na visão dele será o Ciro Gomes. Ele é eleitor do Ciro Gomes, inclusive, e com todo respeito completamente o voto dele. Inclusive eu disse para ele que um segundo turno entre Ciro e Moro seria muito melhor para o país. Nossa, seria maravilhoso. O Bolsonaro sofreu um impeachment, ninguém dessa caterva bolsonarista se candidatar e o Lula abrir mão da candidatura para o Ciro ser candidato. Nossa, seria maravilhoso. Nós teríamos um segundo turno muito mais leve, muito mais oxigenado para a nossa política e seria uma renovação dupla, porque o segundo turno seria completamente inédito. É um segundo turno que pela primeira vez na história não teria o PT na esquerda e você teria um novo partido na disputa. Então quer dizer, você teria uma outra visão de país. Provavelmente teríamos anos muito melhores do que os últimos que vivemos. E não estou falando só dos anos do Bolsonaro, estou falando desde o governo do PT até hoje. E aí, ele disse uma coisa que é verdade, que o Ciro pode alavancar. E eu não duvido, até porque a estratégia que ele está fazendo está sendo muito boa, por sinal, com o Ciro Games aí. Ele criou um projeto, isso eu acho bem bacana. Inclusive, há um ano atrás, eu achava que o Ciro seria essa terceira via. Eu achava que a terceira via ia ser formada por Ciro Gomes e Eduardo Leite. Quando eu pensava nessa hipótese de terceira via, eu acreditava nisso lá no mês de março, abril, por aí. O que fez eu mudar de ideia? Quando a galera mais liberal, ligada ao Partido Novo, ao MBL, não gostaram da atitude do Ciro Gomes ter o João Santana como marqueteiro, né? Um cara que foi preso e foi marqueteiro do PT. E além disso, o Ciro tem um histórico nada a ver com a galera do MBL e do Novo. Só que a ideia do Ciro não era ser uma terceira via para representar umas causas progressistas, não. Era para representar uma causa democrática, combater o populismo por um projeto de país, em que você tinha o Ciro Gomes e o Eduardo Leite neutralizando as políticas democráticas do país, independente de ser ele ou não. Só que isso não aconteceu. O Ciro Gomes ele acabou se isolando e o movimento da terceira via se formou pro lado do Sérgio Moro. E claro, o Dória tentando emplacar em alguma coisa, mas não tá conseguindo. Só que eu vou responder por que eu ainda acredito que, apesar de eu respeitar bastante o comentário dessa pessoa, por que eu acredito que o Moro ele tem mais chances que o Ciro? Por alguns fatores históricos que eu expliquei no vídeo anterior e vou mostrar aqui novamente. Primeiro, o segundo turno historicamente no Brasil sempre foi entre a esquerda, representada pelo PT, e mais uma vez vai ser assim, e um campo alternativo contra o PT, que não é de esquerda. É sempre um candidato que está do centro para a direita. Então, você tem ali o Fernando Collor na centro-direita, você tem o PSDB ganhando no primeiro turno contra o PT. Só que, é claro, o PSDB, muita gente vai falar, mas o PSDB é esquerda. Na realidade, o PSDB é terceira via. Terceira via é a ideologia da social-democracia moderna, dos anos 90. Então, a terceira via que representa
90% centro radical. O ponderamento, o PSDB dos anos 90 já é um PSDB de centro, principalmente porque a globalização chega e já é decretado terceira via. E garanto a vocês que ter o PFL como vice, com o Marco Maciel, não é de fato um partido de esquerda que vai se candidatar, nem com pautas progressistas. Pelo contrário, você tem ali uma candidatura realmente de centro, mas uma candidatura boa por sinal. E aí o PSDB fica mais centro ainda quando lança o Serra, o Alckmin, o Serra de novo e o Aécio. O Aécio principalmente. Você tem ali candidaturas de centro contra a esquerda, mas pelo fato de ser centro, não bateu de frente com o PT como devia bater. O PSDB hoje paga um preço muito grande de ser um partido nanico no cenário nacional, porque não bateu de frente quando tinha que bater. Para ser bem honesto, o Democratas bateu muito mais de frente com o PT do que o PSDB. Eu via sempre o Ronaldo Caiado como deputado federal, por exemplo, batendo de frente com o PT na época que o PT estava no auge, ainda no primeiro governo Dilma. Eu vi o Álvaro Dias batendo de frente. O Álvaro Dias sempre migrando de partido, nunca foi PSDB mesmo, né, se a gente parar pra pensar. E aí, quando chega 2018, vem uma primeira candidatura direita mesmo, que é a do Bolsonaro, só que aí, de uma certa forma, devido ao seu histórico extremista, ele vai aos poucos se tornando de volta aquele extremista que ele sempre foi, fazendo ataques à democracia com suas posturas radicais. E aí, quando você vai olhar para Ciro Gomes e Sérgio Moro, a chance do Sérgio Moro pegar esse campo contra o PT é muito maior. Por quê? Porque historicamente, ideologicamente, o Moro tá mais próximo desse perfil alternativo do centro para a direita. Tanto que ele vai lançar uma candidatura provavelmente de centro-direita. Já declarou que defende uma economia liberal. Então, ele vai ser essa candidatura de centro-direita. Mas, com certeza, o Ciro tem muito menos chance do que o Moro se a gente parar para pensar que o Ciro é uma candidatura de centro-esquerda. Ele teria que fazer algo inédito na história do Brasil para chegar ao segundo turno. O segundo ponto é que os estados em que o Ciro Gomes teria que ganhar, ele não tem favorecimento. O Sul e o Sudeste, vamos olhar, por exemplo, para São Paulo. São Paulo rejeita o Bolsonaro num nível drástico. O Bolsonaro ele vai ter força em Rondônia, em Roraima, no Acre, no Mato Grosso e até em Santa Catarina. Mas em São Paulo, jamais Bolsonaro vai ter força aqui no campo alternativo. E aí você tem o Moro como a próxima opção. Quando o Moro acertar a comunicação, ele vai crescer em São Paulo. E quando cresce em São Paulo, isso expande para o país, porque São Paulo sempre foi a pré-tendência do Senado Federal. Então você tem esse expansionamento para o Sudeste, que vai para o Centro-Oeste, que vai para o Sul. Paraná vai estar com o Moro, pode ter certeza. Rio Grande do Sul vai provavelmente para o mesmo caminho. Então, no final da história, nas regiões onde o Ciro deveria ganhar, na verdade, é um campo muito mais pró-liberal e alternativo do que progressista. O campo progressista mesmo está no Norte e no Nordeste, onde o Lula já ocupa muito bem. Então, para o Ciro chegar ao segundo turno, é só com o Lula abrindo mão da candidatura. E, por fim, o último fator que eu falei no vídeo anterior, 80% das alternâncias de poder que ocorreram no Brasil foram com candidaturas novatas. É claro que a gente abre uma observação ali na alternância entre Lula e Dilma, né? Porque alternou os personagens, mas não o governo, continua o governo do PT. Mas ainda assim, se a gente for levar em conta o perfil, a pessoa em si, a Dilma era novata em 2010. Assim como o Fernando Collor em 89, tudo bem que todo mundo era em 89, mas o Fernando Henrique em 94 era o novato contra veteranos, que era o caso do Leonel Brizola, do Lula, do Enéas. Em 2010 a Dilma ganha do Serra, que é um veterano, e o Bolsonaro, mesma coisa. Primeira eleição dele, primeira vitória dele. A única alternância de poder que ocorreu na história do Brasil, que foi com um veterano, foi o Lula em 2002. Porque o Lula, ele acertou a cartada certa no tempo certo. Ele viu que o PSDB estava em crise e que ia perder a eleição. Só que o Ciro virou a alternativa do campo alternativo. Olha que louco isso. Então, talvez, se a gente parar para pensar, pode ser que o Ciro cresça por esse motivo. O que fez o Ciro cair? As suas declarações que envolveram os danos morais, né? Tipo Patrícia Pilar, chamar o eleitor de burro, enfim. Então, o Ciro começou a despencar. O Ciro caiu de 27% para 10%. Então, você que é mais jovem, acha que o Serra sempre teve em segundo lugar contra o Lula em 2002, não era o Ciro, tá? O Ciro tinha 27%. 27%. Ele perdeu 17% em um mês. Então, as pesquisas mudam. Elas mudam. E aí, voltando pro foco principal. O Ciro era o campo alternativo. Perdeu 17% do eleitorado. E é claro, o Serra já tinha uma tendência de que ia crescer, já que a aprovação do governo Fernando Henrique estava em torno dos 20 e poucos por cento. Então, o Serra ia subir até uns 23, 22, por ali. E ficou. Tanto que foi ao segundo turno porque o Ciro despencou. Quem que pegou essa parte do eleitorado indeciso que estava no Ciro? O Lula. Como que o Lula conseguiu? 3 motivos. Primeiro, fez um baita programa de governo. O programa de governo mais modernizador que eu já vi na história do PT. Até eu votaria no PT unindo aquele programa. Segundo, uma guinada para centro-esquerda com a carta aos brasileiros,
né? Quer dizer, ele sai daquela esquerda radical e vai para a centro-esquerda social-democrática. E por fim, ele chama José Alencar, que é um empresário, para servir-se uma espécie de garantia à classe empresarial na época que tinha medo do Lula por ele ser muito de esquerda. Então ele dava uma garantia de que ele ia sim manter o mercado no Brasil. Portanto, essas estratégias foram perfeitas. Ele virou Lulinha Paz e Amor e foi eleito. Mas é isso, galera. Eu acredito que quem vai pegar esse eleitorado indeciso que tá votando no Lula hoje, porque ainda estamos no tempo frio das eleições, vai ser o Moro mesmo. Sérgio Moro tem todas as características para fazer frente ao PT em 2022. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para os amigos e, por favor, comente aí embaixo o que você achou, porque esse canal é um canal limpo de preferências políticas. Eu vou ainda fazer vídeos explicando o que é esquerda, direita e centro. Eu tô louco para fazer. Mas é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto!